mais uma vez, a gente traz a questão da solidão, Paty. Que a gente precisa de um vínculo seguro. E assim, Paty, o que é que eu percebo? Às vezes a gente encontra na família, né? Vamos colocar aqui a figura que normalmente é uma mãe, né? Que assume o lugar de cuidar ali da criança, de ficar o tempo inteiro. Mas eu cuido, né? Eu arrumo a casa, eu faço a comida, eu dou o banho, né? Eu faço todos ali aquele cuidado físico, que é muito importante. A gente não vai negar da importância, é muito importante, realmente é um desgaste muito grande, porém, muitas vezes, este vínculo ali fica prejudicado. Né? Eu escuto muito assim, mas minha mãe, ou sei lá, eu tive uma pessoa que cuidou de mim, não vamos botar só no lugar de mãe, né? Sim. Porque às vezes tem um cuidador ali, eu tive uma pessoa que cuidou bem de mim, mas a pergunta é, quando você tinha medo, quem é que sabia que você estava tendo medo? Quando você estava triste, alguém sabia que aquilo estava acontecendo com você? Você tinha uma pessoa de confiança ali para poder contar? Porque às vezes a criança vai para contar, tô com medo, para de besteira, para com isso é bobagem. Então, assim, teve uma pessoa para dar ali, oferecer aquele cuidado físico, mas o cuidado emocional ficou prejudicado. Então, mais uma vez, se eu entendo que quando eu peço ajuda, que eu não estou me sentindo bem, que eu estou me sentindo triste, que eu estou me sentindo com medo, essa ajuda não vem, então é melhor seguir na vida sem buscar isso. E aí, você segue com aquela fragilidade emocional, pensando que não, eu não posso sentir, porque eu sentir ele não é bem-vindo. E aí, nesse espaço, esse terreno, para essa solidão, para esse sentimento de não pertencimento, de vazio. Agora, a gente está falando aqui de vínculo, vínculo, vínculo. Será que esse termo está claro para você? Quando a gente fala de vínculo, estamos falando do que exatamente? O vínculo é eu amar, demonstrar amor, ou o vínculo tem a ver também com a questão dessa segurança emocional. Quando eu crio vínculo, eu estabeleço ali uma base para que aquele ser humano possa crescer de uma forma mais confiante. Isso, Não é o isso? vínculo, eles são os laços afetivos, né, que oferecem segurança emocional e sustentam um desenvolvimento saudável. Agora, vale lembrar também que este vínculo é uma construção, Paty. Ele cresce, ele se desenvolve na medida que eu me relaciono com o outro, que eu percebo que está ali é seguro, que o outro vai conseguir sustentar a minha dor emocional, que o outro vai estar ali para mim, para quando eu precisar. Então, é muito importante dizer que é tijolinho por tijolinho. Então não é uma coisa que você constrói agora, um vínculo, às vezes. E como é que a gente explica, Adriana, quando você conhece uma pessoa e de repente fala, parece que eu te conheço desde a infância, minha amiga de infância. E tem pessoas que você conviveu a vida inteira e você não consegue fazer conexão. Às vezes a conexão é imediata, né? Esse vínculo se estabelece. E há vínculos que começaram na infância e levam toda uma vida, né? É verdade, Paty. É muito importante dizer que não é porque muitas vezes, né, não teve esse vínculo, não teve esse apego seguro na infância que nunca mais vai ter e que eu posso seguir na vida desprotegido. Não. Às vezes, a gente encontra um professor que faz a diferença na nossa vida, que se conecta com a gente, com a nossa dor, que tem aquele olhar empático para você, que você fala assim, poxa, dá para eu seguir na vida, dá para eu confiar nas pessoas, sabe? Então, assim, por outro lado, tem irmãos que convivem ali uma vida e parece que um não encontra segurança no outro, né? De muitas brigas, de muitas ameaças, ou seja, é como estar com o outro, ou seja, não é porque está ali convivendo, né, desde criança, que aquela segurança, que aquele vínculo está dado. Muitas vezes se vincula, mas se vincula de uma maneira desorganizada, né? Uma vinculação desorganizada, como a gente chama. Eu quero estar do lado, mas ao mesmo tempo eu não confio. E às vezes, você conhece a pessoa e fala assim, nossa, você me entendeu tão profundamente. Por exemplo, um processo terapêutico é de uma beleza, né, de uma potência que o outro compartilha com a gente, né? Eu falo isso, né, como psicóloga, compartilha comigo, assim, questões tão profundas, que muitas vezes com um familiar próximo ali, com o pai, com a mãe, com o companheiro, com a companheira, né, com o irmão, não compartilha.
Ou seja, compartilha com aquele que sabe que vai ter empatia pela dor, que sabe que não vai ser julgado, que sabe que vai estar ali para acolher. Então, às vezes é isso que acontece. Pô, conhecer uma pessoa aqui, contei tudo e, nossa, como é bom estar com essa pessoa. Exatamente. E como isso influencia, né, do Sim. ponto de vista positivo. Isso que você traz também no autocontrole emocional. Eu sei que eu tenho alguém que eu vou contar, tem aquela pessoa ali que vai ser o meu suporte e que eu vou poder realmente, com confiança, me abrir e ter esse vínculo, dar um conforto emocional muito grande. E essa resiliência também, né, diante dos desafios. Parece que a Sim, gente acaba ficando mais forte, sim. reativa aí o nosso poder de seguir em frente. Poxa, tá difícil, mas esse vínculo aqui eu tenho tem tanto poder comigo que eu sigo, né? Segue na vida, Paty, porque o vínculo, principalmente uma vinculação segura, ele traz pra gente assim, eu sou digno, sabe? Eu sou uma pessoa importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho um valor. E isso mexe com a autoestima, né? Isso faz com que a pessoa siga na vida. Não, eu tenho vínculos seguros. Eu tenho pessoas do meu lado que gostam de mim pelo que eu sou, né? Eu posso... eu posso ser quem eu sou, né? Eu posso tirar todas as minhas camadas aqui, que aquela pessoa vai me suportar, aquela pessoa vai dar conta de mim. Então não tem nada na vida, melhor na vida, do que a gente poder estar na relação onde a gente pode ser autêntico, onde a gente pode ser quem nós somos. Pois é, isso imagina a importância que isso vai ter para o nosso controle emocional, né? Esse autocontrole. Eu não preciso me desregular, não preciso pirar, não preciso, enfim, chutar o pau da barraca ou desistir muitas vezes da vida, ou desistir de tudo, porque eu não tenho um amparo. Me sinto totalmente desamparado, desprotegido, abandonado, sozinho não. Quando eu penso nos vínculos que me sustentam, aquela árvore que você falou que vai até balançar, Vai mas ela não balançar. vai cair. Não, não vai cair, porque sabe que tem alguém para sustentar ali e que não vai se perder na minha dor, né? Tem isso também, porque às vezes a falta de segurança naquele vínculo, não, mas eu acolho a dor do meu filho, né? Eu acolho ele, mas acolhe ali se perdendo na dor. Não, não chora, não chora, por favor. Não, toma aqui, ó, não para de chorar, sabe? Justamente por não conseguir sustentar aquela dor daquela pessoa que a gente tanto ama. Ou seja, acabam sendo um fusionamento em que eu me perco naquela dor e por isso eu tenho que fazer de tudo para tirar aquela pessoa daquela dor. E quando eu falo tirar, não é tirar de um lugar de escuta, de um lugar onde eu tento elaborar com o outro, mas no lugar de ser salvador. A questão toda é essa. Eu tiro o outro de um lugar de salvador porque eu não suporto ver aquele outro sofrendo. Ou seja, eu não tenho um tônus para poder sustentar a dor do outro. Mas agora você tocou num ponto bem importante, antes aí, aproveitar, aprofundar um pouquinho mais antes aí do intervalo comercial, que como é que eu tiro a pessoa da dor? A pessoa está ali mergulhada, eu sei que eu tenho um vínculo com ela, porque eu sou pai, a mãe, o irmão, sou aquela amiga mais próxima. Estou vendo que a pessoa está mergulhada lá numa dor infinita, num buraco que a gente olha, não vê o fundo, e a pessoa se afundando cada vez mais, e aí fica aquela sensação, e muitas vezes, quanta culpa as Sim. famílias carregam em uma situação de desfechos trágicos, né? Fala, onde é que eu estava que eu não pude tirar essa pessoa daí? E como é que a gente consegue quando não é técnico, né? Paty, muitas vezes, o que eu percebo, né, até na clínica, o que faz com que a gente, assim, a gente acaba se perdendo na dor no outro é por não conhecer a nossa própria dor, a falta de intimidade, sabe? Com os nossos limites, com as nossas dores, com o nosso sentir. Porque quando eu tenho intimidade com o meu sentir, eu entendo até onde é o meu sentir e onde começa o sentir do outro. Entende? Então, isso é muito importante, porque senão eu vou de maneira muito fusionada, querendo tirar o outro, querendo salvar a vida do outro de qualquer jeito. Sabe? E eu vou tirando a potência do outro de encontrar um caminho para sair dali. Então, assim, não é sobre querer salvar o outro de qualquer maneira. É entender que o outro também tem dentro de si a potência para conseguir sair daquele lugar. E se colocar no caso de quem apoia, né? Que tem um vínculo e não do Salvador. Olha, eu tô aqui, Exatamente. vamos conversar. Mas quando a pessoa não se abre, aí fica difícil. Às vezes, Paty, o se abrir, ele está muito no lugar, assim, do confiar. Tá? Então, não é da noite para o dia que o outro vai confiar, vai conseguir falar. Ainda mais se ele veio de um processo em que ele aprendeu na vida, desde pequenininho,
que falar não adianta, que o sentir dele não tem importância. Então, realmente é um processo que precisa ser construído, né, de validação daquela dor para que ele consiga falar. Agora, também tem uma outra questão. Às vezes, estar com o outro já fala muita coisa, porque a gente espera do outro uma fala, né? Essa linguagem, essa fala. Mas, às vezes, só estar em companhia com o outro já demonstra, não, eu estou aqui com você, no seu tempo, ok? Mas sustentar este silêncio, essa dor do outro, muitas vezes é difícil para muita gente. E dá esse tempo, né, esse respiro. A pessoa está naquele lugar, né, de profunda tristeza, dor, nem ela consegue entender, elaborar. E a pessoa que tem esse vínculo ali do lado, estou aqui, estou dando apoio, e para quando você precisar, estiver pronto para poder Sim. se abrir, estarei aqui para te ouvir e ouvir sem julgamento também, muito importante isso. Mas daqui a pouco a gente volta falando sobre vínculos e apego. Será que quando eu estabeleço vínculos, tem gente que fala, não quero fazer vínculo com ninguém, que eu não quero ninguém se apegar, grudando em mim. E a gente volta falando sobre isso já já. Olá, estamos juntos e de volta com você aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. Hoje falando sobre a importância dos vínculos. A nossa convidada é Adriana Carita, psicóloga infantil, educadora parental, especialista em psicotrauma. Está aqui com a gente para falar sobre coisas importantes que é a questão do vínculo. No bloco anterior, a gente deixou uma pergunta, né, uma questão. Quando os vínculos se tornam apego, aquele apego até emocional, aquela dependência ou carência emocional, Adriana, como é que está atento a isso? Então, Paty, a gente fala, né, do vínculo, que é de um lugar seguro e de um lugar onde, de alguma forma, é desorganizado. Então, às vezes, assim, a depender do tipo de cuidador que se teve na infância, vai ser o tipo de relação que eu vou buscar. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, aquela pessoa o tempo inteiro se envolvendo nas relações tóxicas, já sabe o que vai acontecer e mesmo assim, quando vê, já acaba já se envolvendo. Então, o que acontece nessas relações? Por mais que eu saiba que aquela pessoa não preste, que aquele vínculo ali, que aquela pessoa que eu vou me relacionar é uma pessoa tóxica e vai me fazer mal, por que eu continuo me vinculando? Porque, de alguma forma, o meu inconsciente já conhece estar neste lugar de insegurança. E às vezes você vê pessoas que parece que tem uma bússola quebrada. Diante de pessoas que são seguras, ela vê insegurança, ela vê perigo. E diante de pessoas que são perigosas, ela percebe segurança. Gente. É muito comum, é por isso que a gente vê aquelas, nossa, parece que tem um dedo podre, né? Toda hora se envolve nessa relação. Essa pessoa só pode ser doida, eu tô aqui querendo, me abrindo, dando apoio, ajudando, ela não me enxerga. Não. Agora, aquela pessoa tóxica, nociva, que tá fazendo mal danada a ela tá ali, vinculada, não sai daquela pessoa. Mas é um lugar que ela já conhece, entende? É um lugar conhecido. Mesmo sendo tóxico. Mesmo sendo tóxico, porque eu tive na infância vínculos inseguros e eu já sei como é se vincular de uma maneira insegura. Mas se vincular de uma maneira segura é novo, é desconhecido, entende? Então, por isso que a gente vê aquela bússola quebrada. Ah, Adriana, e como é que faz? Aí precisa de um manejo muito cuidadoso para que ela possa se abrir para este lugar de segurança e aprender a criar novos caminhos neurais. E tem alguma coisa a ver também com auto-amor, autoestima, não sei, né? Me ocorreu isso aqui agora. Se eu não aceito que o amor do outro, o vínculo do outro, essa abertura, a segurança, é porque às vezes talvez é uma questão de merecimento. Será que eu não mereço isso? Eu mereço só ficar aqui na dor e no sofrimento? Mas é isso, Paty. Se a gente for parar para ver, isso tem a ver com os primeiros... Isso tem pesquisas, né, que mostram que isso tem a ver com os primeiros vínculos ali no período da infância. Então, assim, por exemplo, se eu choro, se eu abro os braços para pedir colo e eu não tenho um cuidador responsivo para a minha demanda, eu vou para o mundo entendendo que eu não sou digno de receber essa ajuda. Entende? Esse vai ser o meu padrão, né? Assim que eu vou me comportar. Então, mas isso não é de maneira consciente. As primeiras experiências de vida, principalmente de 0 a 2 anos, né, que a gente chama no período sensório-motor, que é um período onde tudo que acontece ali, ele vai para a memória implícita. Ou seja, ele vai falar muito sobre como a gente vai se relacionar,
na vida. Olha, é a nossa Entende? responsabilidade, né? Para Exatamente. quem está criando pessoas agora, quem tem essa possibilidade com a criança, quando a gente vê as crianças com menos vínculos e cada vez mais telas nas mãos, Exatamente. que a gente já comentou aqui antes, imagina essa próxima geração, o que vai ser. Agora, eu queria que você fizesse um recorte também, falasse como é que funciona o vínculo, como que ele funciona no nosso corpo. Essa sensação não só psíquica, emocional, mas o corpo mesmo físico responde a essa Sim, vinculação? o corpo responde porque, veja só, quando eu tenho um cuidador sintônico comigo, o que que acontece? Meu corpo relaxa, sabe? Você já viu cachorro, gato, quando acaba de parir, que ele carrega o filhotinho na boca? Ou seja, ele morde ali de um lugar cuidadoso, mas para poder levar, né? Para poder levar de um lugar para o outro. E o que que acontece com esse filhotinho? Ele não fica tenso, ele relaxa. Porque de alguma maneira ali, aquela mãe ali pegou pela boca e sabe que vai estar bem cuidado. Então, o que que acontece no corpo? Quando eu tenho um vínculo seguro, quando eu tenho pessoas ali que eu me sinto confortável, meu corpo relaxa. Ou seja, mas ao contrário, por exemplo, quando eu tenho um cuidador que para mim é como se fosse uma ameaça, meu corpo vai viver tensionado. E aí a gente começa a ver, por exemplo, pessoas que têm muitas dores no corpo. Né? Muitas vezes, quer ver uma coisa, Paty? Quando nós adultos, que a gente vai chorar, a gente tenta engolir o choro, a gente trava isso aqui da garganta. Porque muitas vezes o que a gente escutou? O que a gente escutou na vida? Engole o choro. Então, para engolir o choro, o que eu tenho que fazer? Travar, tensionar essa musculatura. Então, o choro não sai, a emoção não sai. Então, ela fica presa aqui. Então, o que acontece no corpo quando eu estou diante de um vínculo de segurança, meu corpo relaxa, eu consigo ir de uma maneira mais flexível para a vida. Mas quando eu tenho cuidadores que não são sintônicos comigo, que eu me sinto de alguma maneira inseguro, eu preciso viver em alerta e com o corpo enrijecido em prontidão. Porque a ameaça pode chegar de qualquer lugar. Nossa, então, pois é, você ficar o tempo todo nessa sensação de defesa, isso vai gerar o quê? Ansiedade. Sim. E às vezes também agressividade. Ou o contrário, isolamento, né? Sim. Ou seja, se eu estou ameaçado, se eu não tenho esse cuidador, como você falou, empático, né? Que sintoniza comigo, que eu estou ali trocando, me sinto um ambiente confortável, opa, já me armo aqui. Isso. Não vou estabelecer vínculo com essa pessoa porque não estou num ambiente seguro. E aí vou ser até agressiva, né? Vou Perfeito. reagir. Ou então me isolar, não quero conta, não confio, não quero criar vínculo aqui nenhum, não me sinto num ambiente seguro, vou me isolar. E esses excessivos isolamentos, eu não confio em ninguém, não confio em ninguém, se isola, não partilho nada da minha vida com ninguém, não converso nada com ninguém, estou isolado, vai levar para que lugar, né? O sofrimento mental. E aí? E sabe, Paty, uma coisa também que eu acho assim, muito importante ser dito, é porque muitas vezes a gente acha que o lugar de insegurança que vem só daquele cuidador que é violento, que bate, que fala coisas assim, muito... que machucam muito o outro, sabe? Porém, vale também aqui ressaltar que muitas vezes a insegurança ele vem daqueles cuidadores super protetores. Ele fala assim, nossa, aquela mãe, aquele pai, aquela avó, aquele avô, enfim, aquele cuidador tem uma super proteção com aquela criança. Nossa, assim, ele é tão... Nossa, olha assim quanto cuidado que tem. Mas muitas vezes esse excesso também, ele causa um lugar de insegurança para a criança, para o adolescente. Porque, na verdade, o meu esse lugar de querer cuidar demais, esse lugar de querer fazer tudo, de não querer que sofra, de não querer que passe assim, por nenhum problema, de nenhum desafio, porque não pode ali, porque eu tenho medo de traumatizar. Ou então super proteger, né? Não quero que sofra, eu estou aqui, vou cuidar, fazer o máximo para que você tenha a melhor vida possível, passe com tranquilidade. A gente sabe que não é assim, vai ter uma hora que o sofrimento vai chegar nessa pessoa, vai fazer parte. E aí criam pessoas inseguras, né? Tô ali, gente, vários vínculos. Sabe aquela pessoa que fala assim, menino criado com vó, que tá ali toda hora fazendo tudo, aquela família super mega cuidadosa, cercada de cuidados, não só dos cuidadores da família, mas ainda tem babás, tá o tempo todo dando assistência, a pessoa cresce também muito segura também, né? Isso, só que tem uma diferença. Este lugar é socialmente aceito. Então, este lugar é uma armadilha.
porque fala assim, nossa, olha como ele é cuidado, né? Olha como tem tudo. Gente, aquela família faz tudo por ele. Só que muitas vezes este fazer tudo é de um lugar que não está sintonizado com a demanda da criança e do adolescente. Entende? Então, de um lugar onde a criança demanda aqui e o cuidador não sintoniza. Ou seja, ao invés de ajudar a baixar aquela tensão que a criança está por alguma demanda dela que não está satisfeita, o cuidador vai com o que lhe faz sentido, o cuidador vai ali com aquela falta dele e não consegue olhar para a falta da criança. Mais uma vez eu trago a necessidade. O melhor presente que um cuidador pode dar para uma criança, para um adolescente, é o autoconhecimento. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo separar o que é meu, o que é do outro. Quando eu posso dar ajuda e quando é hora de eu dar um passo para trás, por entender, agora eu não consigo, se eu for desta maneira, eu vou fusionada com a dor dele, com a minha dor, e eu não vou conseguir separar. Então, o autoconhecimento, ele é tudo para entender o que é meu, o que é do outro, e para poder sustentar a dor, aqueles momentos desafiadores que aquela pessoa que está sob meus cuidados está tendo. Olha só, gente, quanta coisa importante, né? A gente está pensando aqui, falando aqui sobre essa questão do vínculo, do cuidado, do fortalecimento e como cada um também está se vendo aí nesse momento que a gente está tendo essa entrevista. Como que eu estou funcionando no meu papel de cuidador, quais são os vínculos que eu estou estabelecendo, se eu estou naquele papel de salvador da pátria, salvador da pátria, morrendo de medo de que o outro sofra porque eu não sustento esse sofrimento, ou se eu estou ali realmente me colocando naquele lugar de amparo, de apoio, de escuta. Agora, quando esses vínculos, nós falamos da superproteção, vínculo demais, proteção demais, cuidado demais, atenção demais, presença demais. E quando o contrário acontece? Quando os vínculos estão fragilizados. Bom, quando esses vínculos estão fragilizados, Paty, principalmente a depender da idade, né? Se for criança, né? A depender da idade, se for num momento tão sensível do desenvolvimento, esses vínculos frágeis ou pode levar a criança a achar não adianta eu pedir ajuda porque eu não vou ter ajuda, é melhor eu seguir na vida sozinho, ou às vezes, muitas vezes a gente vê assim, não, aí é melhor desistir da vida. Né? A vida é muito difícil. É um peso, né? A vida é muito difícil. Aí você vê aquelas crianças, aqueles adolescentes que vão se arrastando, né? Mas, por outro lado, muitas vezes a gente encontra pessoas resilientes. Eu não tenho um vínculo seguro, mas no meio dessa jornada encontrou um professor, encontrou um terapeuta, né? Um psicólogo, encontrou alguém onde ele pode se vincular para conseguir seguir na vida. Quantas pessoas a gente vê assim que teve tão pouco na infância, que às vezes assim não teve um cuidador só para ele e consegue seguir na vida com a capacidade de resiliência enorme, porque ele soube ressignificar aquilo que aconteceu. Tem uma frase de Eliana Neto que eu acho, nossa, incrível, que ela fala assim, né, que num trauma ele tem o que há de mais terrível e o de mais incrível. Então, às vezes, no meio dessa jornada, ele conseguiu dar sentido para isso que aconteceu. Aí eu tive na vida um cuidador que foi um cuidador de pouco apego, de inseguro, mas eu vou fazer algo por aquelas outras crianças que estão aqui que não tem isso. Né? Ou seja, encontra um sentido na vida, encontra um propósito para isso que aconteceu e segue na vida de maneira assim, brilhante, né? Cheio de propósito. Então, a gente não tem culpa do que aconteceu na infância, mas nós, enquanto adultos, a gente tem possibilidades de correr atrás daquilo que nos faltou. A gente tem recursos. Quem não tem recursos ainda são as crianças. Ainda são muito dependentes de um outro. Mas nós, adultos, a gente pode ressignificar. Até porque a gente não pode voltar na vida e corrigir o que aconteceu. Não adianta ficar na lamentação. Exato. Essa dificuldade, né, de autorregulação na criança, a criança precisa ainda desse suporte, né? E aí, o que a gente vai ver? Como ela ainda não sabe lidar com aquilo, aquele sentimento de abandono, de estar sozinha, de não ter vínculo, aí vem os problemas de comportamento, aquela criança mais birrenta, aquela criança que não é afetiva, aquela criança que se isola, aquela criança que não colabora, tá querendo chamar atenção também. Assim, vale dizer que
as birras, elas fazem parte, né, do desenvolvimento da criança, é um cérebro imaturo, então um cérebro que para poder lidar com as situações desafiadoras vai vir um sofrimento maior, né, cada fase a gente vai vendo isso. Só que a tendência, à medida que você vai crescendo, é que essa intensidade diminua e a frequência também. Agora, quando a gente vê crianças que estão tendo crises com uma frequência maior do que aquela idade demanda, ou então crise emocional maior, né? Ou seja, uma intensidade, às vezes, por muito pouco, aí a gente precisa acender o sinal de alerta. A gente precisa entender por que essa criança está tendo esta crise, por que essa criança está entrando nessa emoção com tanta intensidade. Aí possa ser, muito provavelmente, né? Tem questões relacionadas a esse processo de vinculação. Alguma necessidade dela não está sendo vista e o comportamento é um sintoma, ou seja, ele está na ponta do iceberg. Né? Quando a gente fala de um cuidador sintônico, é um cuidador que fala assim, deixa eu ver o que essa criança está precisando. Quer ver uma coisa? Eu escutava muito, que é muito comum. Quando tem um bebê, chorou, faz o quê? Bota no peito. Não, bota no peito. É fome. Chorou, bota no peito. Às vezes a criança terminou de mamar. Tá chorando porque fez cocô, fez xixi, né? Porque quer que carregue. Mas se a todo momento a criança chora é peito, a criança chora é peito, a criança chora é peito, ela não tá tendo as suas necessidades atendidas da maneira devida. Ou seja, porque nem tudo é fome. Às vezes o que ela quer é ser trocado. Então se ela chora, aí o que acontece? Chorei, eu tô aqui todo meu lado de cocô, tô sentindo algo estranho em mim, um desconforto, e eu boto o peito. Então, toda vez que eu sentir esse desconforto, eu vou comer alguma coisa que esse desconforto melhora. Ou seja, eu vou baixar a tensão daquele desconforto com algo que não é realmente o que eu preciso. Que alguém troque minha fralda. Então, é que aí que eu aprendo desde o início, então, para a gente estabelecer esses vínculos de forma assertiva, é primeiro escutar, observar, ver. A gente está tão no automático. Exato. O que você quer? Quero resolver. Não, me diga logo o que você quer, que eu vou resolver logo o seu problema e vida que segue. Isso. Às vezes não é isso. A pessoa precisa ser olhada, escutada, vista o que é a real necessidade. E Às assim, vezes a necessidade não é dar um cartão de crédito e mandar ir para o shopping. Né? Os adolescentes dizem, não, pronto, o que ele está precisando, você quer o quê? Quer um jogo novo? Não é isso, gente. não é mais profundo. E às vezes que você coloca, não é essa dor que adoece, é essa solidão, né? É a solidão, É a solidão. que adoece. É a solidão. É não assim, é não ter um outro que consiga olhar para o que eu realmente preciso. E como você falou, né, Paty, essa questão do tempo. Uma vinculação sintônica é uma vinculação que demanda tempo, que é o que a gente tem menos hoje na vida. Entende? Então, quando chega em casa, tá cansado, né? Muitas vezes fala assim, não, deixa eu botar aqui um pouquinho na televisão para eu poder descansar. A realidade que a gente vê hoje é de crianças estudando, né? Até 5 horas da tarde, ou 5h30, aí o cuidador vai lá, pega a criança na escola, leva para casa, dá comida, e assim, e aquele tempo que poderia estar se vinculando, o cuidador também está cansado. Né? Não tô aqui negando o cansaço de ninguém, né? Nem criticando o modelo de deixar ou não na escola até 5 horas, até porque cada um sabe das suas questões, a gente não vou entrar aqui nesse mérito, mas às vezes não é a quantidade de tempo que eu tô ali com a criança, às vezes é o tempo de qualidade. E às vezes 30 minutos por dia, sendo sintônico, tentando entender ali aquela relação, o que aconteceu, faz muita diferença. Exatamente. Então, como é que a gente vai criar vínculos, criar raízes, se não tem tempo para cultivar essa plantinha, né, gente? É tempo mesmo e tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E a dificuldade é que a gente não está tendo tempo. Depois, quando as situações chegam, se apresenta para a gente, meu Deus, como é que esse menino ficou assim? Como é que está assim, isolado? Não está só nele. Foi toda uma relação de vínculo que não foi construída. E aí a gente chega nesse ponto que é a importância dos vínculos familiares. Lógico que a gente vai ter vários vínculos na vida, o time de futebol, o grupo da igreja, mas a família, como que ela entra nesse processo, Adriana? Bom, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, Paty, que eu até já falei nas outras entrevistas, não é porque, vamos trazer, né, de filhos biológicos aqui, né, porque existe uma biologia ali que conecta um outro,
que a relação já está dada. Não. Né? Isso aqui é muito importante, que a relação ela é construída, tá? Então, o vínculo ele é construído pouquinho a pouquinho, né? Com aquele cuidador que olha para mim, né? E assim, atende às minhas necessidades realmente do que eu preciso. Então, este lugar ele é construído. E a família é a primeira instituição que a criança vem. Ou seja, assim, o ser humano, ele leva um tempo para desenvolver, né? Então, o que acontece? Então, quando ele vem para essa primeira instituição, ele vem para esse primeiro vínculo, que é o vínculo familiar. Então, por isso que é tão importante. Então, assim, e ele vem de um momento onde tem ali maior capacidade de desenvolvimento dos neurônios, né? Ele está 1000 por hora ali se desenvolvendo a todo vapor. Então, ele vem ali no momento de muita vulnerabilidade. Então, este vínculo, nesta primeira infância, ele é fundamental para como esta criança vai para as outras, se vincular nas outras relações. Ou seja, a partir do como foi aquela relação com a família, aquele modelo, ele vai levar isso para a vida. Mais ou menos isso? Vai levar para a vida, mas a boa notícia, sim, que tem a possibilidade também de se construir novas relações, né? Se construir novos caminhos neurais. Agora, quanto mais o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, este aprendizado vai demandando da gente mais energia. Não é como na infância, né? Que se tem mais flexibilidade do aprendizado, porque a criança está em desenvolvimento ali, né? Do cérebro. Então, vai demandar mais energia, vai demandar mais presença ali do cuidador. Não é um caminho assim tão simples quando se tem na primeiríssima infância. Mas é possível. Essa é a boa notícia. Pois é, essa é a boa notícia, né? Agora, o tempo de qualidade versus a quantidade do tempo. Às vezes a gente ainda pensa hoje, precisa ter mais tempo com a criança. Eu não tenho tempo. Mas quando eu estou com ela, qual é a qualidade desse tempo, né? Como é que tem sido as minhas comunicações e a comunicação? É um ponto muito importante. Você trabalha também com isso, com a CNV, com a comunicação não violenta. Porque às vezes, na hora que a gente tem um pouco tempo que a gente tem, para estabelecer aquele vínculo, é um vínculo de cobrança. Você fez a tarefa? Como é que tá seu quarto? Perfeito. É bem assim, né? Exatamente. E assim, sabe, Paty? Essa questão do cobrar, do se vincular, ele é tipo uma conta bancária, é uma poupança. Quanto mais contato de qualidade, quanto mais experiências eu vivo ali de maneira conectada, de maneira vinculada, sintonizada com a demanda da criança, mais crédito eu vou ter com ela. Então, no momento que eu precisar cobrar, porque ainda tem isso, também não é sobre deixar, aqui também não é sobre deixar a criança fazer o que quer, sem dar limites, sabe? Então, assim, se eu tenho um vínculo com ela seguro, se eu tô ali sintonizada com ela, então no momento que eu tenho que cobrar, o que acontece? Eu tenho mais chance de conseguir a colaboração dela. Por mais que a criança vá se chatear, a gente vai conseguir reestabelecer esse contato de maneira mais rápida. Porque eu já tenho caminhos neurais ali construídos. Sabe aquela coisa? Eu tenho moral para chegar e cobrar daquela pessoa, daquela criança ali, algo, porque eu tenho um vínculo. É igual a relação de amiga. Veja assim, às vezes a gente tem uma amiga que fala assim, pô, amiga, isso que você fez não foi legal. Mas a gente vai aceitar isso de um estranho falar com a gente? Ou então aquela amiga que você nunca aparece, na hora que aparece é para pedir alguma coisa, né? Hoje essa pessoa só me liga para quando tá precisando, quando tá numa necessidade. Não tem vínculo nenhum comigo, a gente nem, né? Passa anos. E ao contrário, aquela que você tem um vínculo, às vezes passa tanto tempo sem se ver, mas os vínculos estão ali estabelecidos a qualquer momento, a qualquer hora, você está ali disponível para ajudar, porque há um vínculo estabelecido. Senão fica estranho, fica parecendo uma relação só de troca e não de afetividade, realmente de laços construídos. Sim. E aí, daqui a pouco, você vai trazer para a gente algumas referências, né, de literatura, do que é que você pode ajudar, se tem livros que a gente possa ler, que possa aprofundar isso. Mas saindo da família e a escola, e a comunidade também para ser essa rede de apoio de vínculos, Adriana? Sim, com certeza, né? A criança hoje tem passado mais tempo na escola do que com seus familiares. Eu acho, assim, que uma professora
que possa, né? Também não é só colocar a responsabilidade no professor, porque também a carga emocional do que o professor está carregando hoje realmente é muito grande. Demais, né? Sabe, Paty? Mas assim, se você tem um cuidador sintônico, um professor sintônico ali que consiga observar, que consiga ouvir, poxa, aquele comportamento desafiador daquela criança não é para me provocar, tá querendo dizer algo para mim. O que será que tá querendo dizer? Ou seja, ter a curiosidade para tentar entender o que tem por trás do comportamento daquela criança. Ou seja, um professor curioso para tentar entender para além do comportamento. Isso ajuda muito. Muitas vezes na escola a criança tem amigos, né, para poder se vincular, para poder estar ali de uma maneira segura, sabe? Então isso faz a diferença. Agora, quem está ali na liderança da escola também precisa se preocupar em promover um ambiente ali na sala de aula, um ambiente acolhedor, um ambiente onde os colegas uns possam ajudar os outros. Então, isso vai depender também do adulto que está ali na frente, o que ele está provocando nas crianças, né? Porque, por exemplo, se tem um adulto que está ali na frente, na sala de aula, que está o tempo inteiro forçando a competitividade, sabe? Um cuidador pouco sintônico com as crianças que estão ali, quer ver uma coisa? O professor também precisa fazer terapia. O professor também precisa se autoconhecer, porque aquela criança que sequestra ele emocionalmente fala muito do que aconteceu com ele. Uhum. Então, um professor que também se autoconhece muito pouco, ele vai para a relação ali na sala de aula também muito vulnerável. Exatamente, está no universo ali de várias, né, situações e demandas. E como Sim. se ele não está preparado, a gente pensa muito no preparo técnico, de curso disso, curso daquilo, capacitação e a qualidade emocional, até para que ele seja também um Sim. vínculo seguro e não um lugar que reproduz a violência. Sim. E a escola como um ambiente ok, e não como um ambiente de adoecimento mental. Tem acontecido Sim. muito. Isso. Pode ser de prevenção ou de adoecimento. Isso, né? mas também, Paty, eu quero deixar claro aqui que as famílias precisam fazer a sua parte. Isso. Hoje eu Jogar pra vejo escola. uma sobrecarga muito grande nas escolas, os professores sobrecarregados, os professores cansados, porque os pais são assim, eu pago a escola, você precisa dar meu filho é educado, né? Emocionalmente, né? Pedagogicamente. E não é bem assim. Tipo, tô pagando, então Tô traga e pagando, resolva o resolva problema, o meu né? problema, né? Esperando da escola então me ensina aqui como é que faz. Então, eu acho que os cuidadores também precisam procurar também esse conhecimento para que possam também ser a parceria na escola. É 50% escola, 50% família. Beleza. A gente já viu aqui que vínculo salva, que vínculo é o caminho, inclusive para a questão da saúde mental, inclusive neste período que a gente está pensando em prevenção, né? Enfim, a suicídio, a atentado contra a vida e tantas outras coisas. Como a gente pode criar estratégias para fortalecer esses vínculos? Voltamos já. Estamos de volta com a Adriana Caritas, aqui falando sobre vínculos e agora as estratégias. O que a gente pode fazer para fortalecer esses vínculos, Adriana? Paty, primeira coisa, se a gente quer fortalecer os vínculos, é autoconhecimento. É entender como é minha forma de sentir. Quais são os gatilhos em que me levam para um lugar onde eu não consigo elaborar o que acontece comigo. Eu acho que esta é a primeira coisa. Autoconhecimento, entender sobre si. Porque senão eu vou para a relação com o outro de maneira fusionada, misturando o que é meu e o que é do outro. Então, acho que este é o primeiro ponto. A outra questão é o seguinte, o vínculo, ele acontece no dia a dia, no momento de convivência, tá? Então, assim, momentos de qualidade, onde, de preferência, deixar o celular de lado, porque o celular hoje, a gente tem roubado muitas possibilidades de relação de qualidade, tá? Estar em contato com o outro, o olho no olho, que tem se perdido, que é tão importante, né, nas relações. Se for com a criança, por exemplo, brincar com a criança, sabe? E de preferência, assim, evitar jogos eletrônicos no brincar. Fala assim, mas eu brinca como? Com videogame, sabe? Então, eu acho que se pode ter um contato de mais conexão, que não seja com jogos, sabe? Então, assim, buscar estar com o outro, buscar escutar o outro e conhecer o que é importante para você, que às vezes eu vejo, até na clínica mesmo, os cuidadores, assim, com pouca intimidade com as crianças, e sem entender do que ele gosta. Às vezes eu pergunto do que ele gosta, aí
um super-herói, uma princesa, sabe que eu não sei, uma música, sabe que eu não sei. Então, assim, falta essa intimidade, sabe? Então, buscar intimidade, me conta aqui como foi sua escola. Ah, mas ele não fala. Ok, então procura outras formas, né? Vamos fazer uma brincadeira, vamos contar aqui 3 verdades e uma mentira que aconteceu na escola e eu tenho que adivinhar, sabe? Então, assim, então existem caminhos para que essa vinculação aconteça de um lugar onde a criança, o adolescente, até o adulto possa perceber, não, é possível, o outro é de confiança, eu posso me vulnerabilizar, sabe? Assim, quando o outro chorar, ok, eu tô aqui com você, o seu sofrimento, ele é válido, eu valido o seu sofrimento, eu valido a sua dor, e não simplesmente, isso foi tão baratinho, eu já lhe dou outro, toma aqui. Não chora não, sabe? Então, assim, acolher, sustentar essa dor e não se perder na dor do outro, sabe? Então, eu acho que tudo isso ajuda nesse vínculo seguro, né? Onde eu posso onde eu posso relaxar o meu corpo por entender que o outro tá aqui comigo. Eu não preciso estar o tempo inteiro tenso, imaginando, pô, o que será que ele vai achar se eu agir dessa maneira, sabe? Me perdendo de mim mesmo para poder estar no contato com o outro. E estamos presentes, né, emocionalmente, validando os sentimentos, como você falou, construindo aquelas raízes da árvore que a gente falou lá no início. Exatamente. Quanto mais profunda essa raiz estiver, mais vínculo eu tiver, eu vou ter a certeza que está garantido ali aquela relação. Exatamente. A gente quer só agradecer Obrigada. e dizer que é sempre muito bom estar aqui conversando com você, Adriana. Muito obrigada, Paty. Obrigada, viu? É uma alegria estar aqui também. Obrigada. Então, para você, então, fortalecer vínculos, gente. Esse foi o nosso convite de hoje para você. Marquinhos, nós vamos agora mais um bloco de notícias. A gente se despede da Adriana agora e ela volta no próximo mês com mais um assunto do seu interesse. 9h35, estamos juntos no Em Sintonia. Obrigada.